Olá pessoal, vamos fazer uma pequena reflexão do dia. Hoje é 13 de maio de 2022. 13 de maio, nós temos a comemoração da chamada Lei Áurea, a lei que a princesa Isabel assinou, libertando os escravos. Pelo menos essa é a historiografia, essa é a narrativa criada pela elite da época. Foi importante a Lei Áurea? Será que valeu a pena a Lei Áurea? Ou foi apenas um jogo de cartas marcadas, podemos dizer assim? De certa forma, não podemos negar a importância da Lei Áurea naquele contexto, mas é preciso considerar que essa lei ela não foi assinada simplesmente pela benevolência da princesa Isabel e que resolveu todos os problemas da escravidão no Brasil a partir de então. Nada disso, né? Primeira coisa que fica claro não houve uma libertação de fato dos escravos, a não ser uma mudança de um regime. Se saiu de um regime escravocrata do modo tradicional, como se tinha, com as correntes, como se tinha os escravos nas fazendas, trabalhando, submetidos a todo tipo de exploração. Houve uma certa libertação desses escravos, mas quando eu falo certa libertação, é porque a luta dos escravos continuou por longos anos e nós temos ainda hoje resquícios desse processo de escravidão. Portanto, a Lei Áurea ela não foi uma lei que simplesmente a princesa Isabel acordou e disse: hoje vamos libertar os escravos porque eles estão sofrendo. Aí é preciso considerar também que o contexto da época, de 1888, já se tinha acontecido, inclusive, movimentos importantes, movimentos abolicionistas, do ponto de vista do desenvolvimento do mercado, do ponto de vista do desenvolvimento das relações de produção. Não era importante para a Inglaterra a escravidão, porque ela precisava de um mercado consumidor. Então a Inglaterra, do ponto de vista econômico, ela já percebeu que muito antes da Lei Áurea no Brasil, a escravidão não era bom que continuasse, porque não ia contribuir para o desenvolvimento da sociedade capitalista, no caso, com o desenvolvimento do capitalismo. Esse é um fato. E a outra coisa, após a abolição da escravatura, com a Lei Áurea, ainda ficaram ocorrendo determinadas manipulações, violações dos direitos humanos, no que diz respeito à escravidão mesmo, e que se vendiam escravos de maneira às escondidas. Aí eu lembro do caso de Porto de Galinhas, Como vocês devem saber, se não sabem, é importante essa informação. Esse nome Porto de Galinhas era porque era uma senha que os compradores de escravos tinham quando iam ao porto, para comprar escravos depois da abolição da escravidão, e aí eles maquiavam o navio com galinhas da Angola. E aí sempre que alguém queria comprar escravo, ia no porto e perguntava se tinha galinhas, Significa se tinha chegado escravos. Então, isso ficou acontecendo ainda por alguns anos. O Brasil foi o único, na verdade, o último país do mundo a abolir a escravidão oficialmente. Digo oficialmente porque ainda ficou acontecendo processos de escravidão. Portanto, está aí
as informações muito importantes. E antes da Lei Áurea já tinha acontecido, em função dos processos, das reivindicações abolicionistas, já tinha lei como a Lei Eusébio de Queiroz, né? A Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, aqueles escravos, aqueles nascidos de escravos, a partir de uma determinada data, já não são mais escravos. A Lei do Sexagenário seria aquela a partir de tantos anos, de 60 e tantos anos, então não se é mais escravos. Então abole a escravidão para essas pessoas. E aí é importante que se diga, a lei do sexagenário já não tinha muito efeito porque a maioria dos escravos não chegava à idade de 60 anos. A lei do ventre livre, claro, isso aí já foi mais importante. Né? Isso aí já foi mais importante porque já deu margem para um processo, de fato, de abolição. E ademais, é importante dizer o seguinte, com a abolição da escravidão, não é que aquela imagem, por exemplo, da escrava Isaura, né, ou da Sinha Moça, se eu não me engano, a escrava Isaura, da novela Escrava Isaura, quando se proclamou a abolição da escravidão, então um monte de escravos, né, de negros, né, já no caso ex-escravos naquele momento, né, saindo todos felizes que estavam libertos. De certa forma, você tem, de fato, uma coisa, um respiro, né? Uma forma de respirar. Mas a coisa não aconteceu dessa forma, porque você vai ter a grande parte dos negros que sai das fazendas, não tem para onde ir, muitos, inclusive, preferiam ficar no regime antigo, porque não tinham como sobreviver, não tinham como trabalhar. A grande maioria era analfabeta, porque não tinha acesso à educação. Então, tudo isso já era um problema, né? Já era um problema. De modo que você vai ter o crescimento, inclusive, das favelas, as pessoas, os escravos, ex-escravos morando em favelas, porque não tinha recursos para uma moradia digna, né? Então, nós chegamos ao nosso tempo aí de 2022 e o racismo estrutural ainda se mostra presente na sociedade. A sociedade brasileira se mostra ainda muito forte como escravismo, né? Pelo menos no que diz respeito à forma de pensar. O racismo ainda é muito forte. A elite brasileira ainda continua com uma mentalidade escravocrata. De modo que, para se contrapor a essa data da abolição da escravidão com a Lei Áurea, vamos ter, no dia 20 de novembro, salvo engano aqui, dia 20 de novembro, o dia, na verdade, da luta dos escravos, da independência dos escravos, comemorando, inclusive, o aniversário do Zumbi dos Palmares, né? A emancipação do povo negro, a organização por meio dos quilombos e tudo isso, né? Então é isso aí, notícias, né, importantes, né, para a gente pensar, são reflexões que eu trago para vocês. 13 de maio, não deixa de ser uma data da abolição da escravidão, mas essa data ainda foi muito enfeitada. E isso só ocorreu em função da conjuntura da época, porque para a Inglaterra, que enriqueceu inclusive com o processo de escravidão, com o mercantilismo dos escravos, num determinado período, inclusive a partir já do século XIX, não interessava mais que se tivesse a escravidão, uma vez que era preciso um mercado consumidor. E aí vem também as lutas abolicionistas que já estavam se fortalecendo cada vez mais. É isso aí, se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você ainda não fez isso, e também comente e compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal. Divulgue o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.